Após uma decisão judicial que determinou o transporte de todos os pacientes do município acometido pela Covid-19 de Itacoatiara e que estejam precisando de tratamento especializado em unidade de UTI ou outra cidade que haja disponibilidade de leitos, o governo do estado foi multado em R$500 mil. O direito foi garantido pelo Ministério Público do Amazonas e Defensoria Pública, que ajuizaram 3 ações civis. O governo deveria providenciar em 24 horas o transporte e internação dos pacientes citados em lista formulada pela Secretaria Municipal de Itacoatiara, independentemente dos pacientes serem ou não autores de ações judiciais. Ingressamos também com outras 2 ações civis públicas, pedindo especificamente transferência de pacientes que se encontravam em estado grave aqui no Hospital Regional. Hoje nós temos 10 pacientes no sistema aguardando liberação para transferência. 5 estão entubados. Hoje nós já temos 171 mortes no município de Itacoatiara. Esse é um alarmante número, né, infelizmente. E das 116 mortes ocorridas desde janeiro, 14 foram justamente aguardando transferências que não aconteceram. A decisão do juiz multou o Estado em R$500 mil pelo descumprimento das decisões anteriores, liminares, e determinou que o Estado, em 24 horas, promova a transferência de todos os pacientes que já estão inseridos no sistema, aguardando transferência, providenciando leitos na capital ou em outra unidade da federação, e inclusive na rede particular, às custas do Estado, né? As denúncias do município de Itacoatiara continuam. Dona Maura de Oliveira Lima, de 50 anos, está internada na semi-UTI do Hospital José Mendes e precisa ser transferida com urgência para Manaus. A mesma está internada há 5 dias. A família já fez a denúncia na Defensoria Pública, solicitou também um mandado de segurança, mas o pedido ainda não foi analisado. Através de mensagens enviadas à nossa produção, o genro relatou a situação daquele município e o que está passando com a sogra, que precisa ser transferida urgentemente. O genro afirma ainda que a sogra está há 5 dias com o nome no sistema para ser removida, pois foram informados que há leitos, mas a UTI aérea não foi buscá-la. O relato é forte e afirma que pacientes todos os dias morrem entubados e são esquecidos. A denúncia ainda diz que no hospital do município mal tem estrutura para entubar e tudo é feito no improviso e não tem equipamento para extubação, que é o processo de retirar a ventilação mecânica. O paciente é obrigado a ficar entubado porque não consegue retirar a ventilação do corpo, pois na unidade não há o equipamento necessário. E continua dizendo que a transferência deve ser feita via UTI aérea, pois a estrada está intrafegável. Da última vez que tentaram transferir alguém, o paciente morreu. E ainda disse que chegam a pagar técnicos por fora para ter um cuidado melhor com os pacientes, pois os funcionários estão exaustos e sobrecarregados. Os áudios chegam a chocar. A situação é a seguinte: esses pacientes estão entubadas já há mais... A minha sogra há 5 dias, a outra há 8 dias. E não há transferência para leito de UTI. E aqui eles só fazem entubar, não tem estrutura para manter essa intubação e nem para fazer a extubação caso o paciente melhore. Mesmo que eles tenham vontade aqui, os médicos, os enfermeiros, eles não têm equipamento para manter as pessoas entubadas por tanto tempo. Então as pessoas estão morrendo entubadas aqui porque já tem o nome dela na ação civil pública que a Defensoria fez e mesmo assim o Estado não faz a transferência, não manda UTI aérea para pegar elas e levar para leito. Ainda ontem mesmo o governo disse que abriu 23 leitos de UTI e não mandou pegar nenhuma dessas pacientes que estão há mais de 10 dias aqui internadas em UTI. Minha sogra está desde dia 30 nesse hospital, com 5 dias de entubada. Tem até outras pessoas que precisam ser entubadas, mas elas não assinam o termo, com medo, porque depois que entuba ali, ó, não vai para canto nenhum, fica lá entubado até morrer. E aí a gente está recorrendo para todos os lados, para os meios de comunicação, para todo mundo, para ver se ajuda a fazer a transferência dessas pessoas aqui.
Mesmo que as pessoas tenham vontade de fazer, elas não têm competência. Quem tem competência não está olhando para o interior. Aqui em Itacoatiara está recebendo pacientes de Silves, de Itapiranga, de Borba, todo o interior, todas as comunidades ao redor. Então essas pessoas que são entubadas, nenhuma está sendo transferida. E passa tanto tempo, quando transferiram o rapaz chegou lá só para falecer, porque passa muito tempo aqui entubado, os órgãos já vão paralisando, porque não tem estrutura para manter essa intubação aqui, não tem equipamento para manter a intubação e nem para extubar, caso o paciente chegue a melhorar aqui mesmo. E aí, mesmo que o paciente esteja com saturação boa, abatimento bom, acaba falecendo, porque não tem UTI, não tem equipamento para fazer a extubação, eles precisam ser transferidos para uma UTI. Mesmo com ação civil pública, mesmo com nome no sistema, desde sexta-feira, não houve sequer uma remoção daqui de pessoas entubadas. Mas o governo do estado não consegue fazer essas remoções em tempo hábil para salvar vidas, mas se preocupa em garantir os seus privilégios após ter a suspensão do contrato devido aos gastos excessivos com jatinhos. A Casa Militar abriu uma nova inscrição na última quinta-feira para receber propostas para o aluguel de jatinhos executivo para atender o governador do estado, Wilson Lima, e sua equipe. Nos 2 anos de gestão, 12 milhões foram destinados ao aluguel de 3 jatinhos e um iate. Este último foi alugado por 2,3 milhões por ano, enquanto os jatinhos feitos sem licitação já custaram 7,2 milhões desde 2019 aos cofres públicos. Enquanto isso, em Itacoatiara, de acordo com o relatório divulgado pela FVS no Amazonas, entre os dias 16 e 31 de janeiro, 57 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. No total, 206 pessoas foram vítimas da doença no município. Os municípios do interior estão abandonados. Em Parintins, o Ministério Público informou no final da tarde do último domingo que apenas um de uma lista de 10 pacientes que tiveram liminar expedida, determinando suas remoções, conseguiu ser levado para Manaus. Agora, os promotores de justiça pedem o imediato bloqueio de verbas públicas no valor de R$800 mil pelo descumprimento da obrigação determinada judicialmente e o bloqueio no montante de R$80 mil nas contas pessoais do governo do estado, considerando ser a autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação. No Careiro Castanho, situações parecidas fez o Ministério Público preparar um novo expediente jurídico para fazer o poder público a ordem de remover pacientes graves internados na unidade de saúde daquela cidade, distante cerca de 100 quilômetros de Manaus, via estrada. Segundo informações apuradas, 8 pacientes esperam pela remoção pelo mesmo motivo. Estão em estado grave que requer tratamento em leito de UTI, o que não existe no município. Uma liminar deferida na última quinta-feira determinou a remoção de 5 pacientes e os que mais fossem indicados pela diretoria do hospital local, porém nenhum foi transferido até agora. Nos municípios de Manacapuru, Tefé, Tabatinga e Iranduba, o Ministério Público também obteve liminares onde a Justiça determinou remoção urgente de pacientes graves para Manaus ou outras cidades.